Superman é muito mais do que o primeiro super-herói dos quadrinhos. Ele é a semente primordial de um mito moderno. E ele conseguiu transcender as páginas dos quadrinhos e nos confrontar com uma pergunta: o que você faria se tivesse o poder de mudar o mundo? Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Gente, vídeo especialíssimo hoje. Vamos falar de Superman. E esse aqui não é um vídeo de review, não é um vídeo sobre história do personagem, apesar de que eu vou entrar um pouquinho nisso, mas é um vídeo para falar de por que a gente precisa da figura como o Superman, principalmente nos dias de hoje. Então bora lá, que esse vídeo promete muito. Criado por Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938, em plena Grande Depressão nos Estados Unidos, o Superman nasceu com uma resposta à injustiça, tirania e desesperança. Mas ao longo dos anos ele se tornou algo muito maior, um espelho para todos os nossos medos e os nossos sonhos. E em mais de 8 décadas de história, ele acabou enfrentando o que existe de pior na humanidade, nosso lado mais sombrio, mas ele também conseguiu nos mostrar o melhor que nós podemos ser. A seguir, eu quero falar com vocês de 6 obras que eu selecionei aqui, escritas do personagem, que não só definiram quem é o Superman, mas que conseguem de forma brilhante nos fazer olhar para nós mesmos. Afinal, como eu disse, o Superman não é só sobre super força e voar e poderes legais. Ele é sobre nos inspirar. Vamos começar aqui com a que talvez seja a obra mais aclamada do Superman, que é Superman Grandes Astros. E aqui, o autor, Grant Morrison, ele reimagina o Superman como um deus que sabe que vai morrer. Depois de um plano bem sucedido do Lex Luthor, o Superman ele acaba absorvendo uma grande quantidade de radiação solar. E isso, apesar de elevar muito os poderes dele, também inicia ali uma contagem regressiva até a sua morte. E esse trabalho aqui é muito interessante porque é um trabalho que quase coloca de lado completamente a ação e mergulha na alma. Aqui, o Superman ele realiza 12 trabalhos, quase como se fosse um Hércules moderno. E cada um desses trabalhos é um grande gesto de empatia. Ele salva uma jovem do suicídio, perdoa Lex Luthor, aceita a morte com serenidade, e ele não se rebela contra o seu destino, ele o transcende. Nessa saga, o Superman ele espelha a capacidade humana de nobreza mesmo diante da morte. Aqui o Morrison nos lembra que a verdadeira grandeza não está necessariamente em sobreviver, mas agir com bondade e empatia mesmo sabendo que tudo tem um fim. Superman aqui é a alegoria máxima da esperança incondicional. Ele luta não porque ele vai vencer, mas porque é o certo. É o que nós somos em potencial. É o que poderíamos ser se a gente abandonasse o medo e escolhesse a esperança. Vamos dar sequência aqui com outra história formidável do personagem, que é Superman entre a foice e o martelo. E se o Superman tivesse sido criado na União Soviética? E essa premissa simples ela nos faz refletir sobre uma ideia muito fundamental. O que molda um herói? O poder ou o ambiente? Nessa história daqui, o Superman ele acaba se tornando um grande símbolo do comunismo e um ícone do Estado. E ao invés de liberdade, que ele representa o controle. Mas o mais interessante é que a essência da compaixão dele ainda sobrevive. Ele deseja o bem, mesmo que ele tenha que forçar esse bem nas outras pessoas. E aqui ele consegue uma coisa muito impressionante. Ele praticamente erradica ali as doenças, a fome, as guerras, desemprego, só que dessa forma bem mais controladora. Mas no fim da história, ele acaba percebendo que essa utopia que ele criou é com base no medo e da vigilância. Então ele desiste e se isola. Ele escolhe não ser mais um deus na Terra. Entre a foice e o martelo é sobre ideologia e convicção, mas muito mais do que isso é uma história sobre liberdade. E essa história ela nos faz olhar para dentro de nós mesmos, porque ela pergunta: o que você faria se tivesse poder absoluto? Você manteria os seus próprios valores ou seria consumido ali pela ilusão do bem maior? Superman aqui ele representa um grande dilema da humanidade, que é a ética contra o pragmatismo. Mas ele nos prova que mesmo nos sistemas mais duros, a empatia é uma semente difícil de matar. Bem, agora está na hora de a gente falar do trambolho. A morte do Superman. Lançado em 1992, o mundo inteiro parou para ver um dos eventos mais importantes da história dos quadrinhos de todos os tempos. O Superman morreu. A premissa dessa história daqui é muito simples. Superman morre
para parar uma criatura que é somente ódio e força bruta, que é o Apocalipse. Mas o que essa história aqui tem de simples, ela tem de simbólica. O maior herói de todos morreu para salvar todo mundo. Ele lutou ali até o seu último momento, sabendo que talvez ele poderia não ganhar, mas ele continuou mesmo assim. E a morte dele acabou unindo todo o planeta. Heróis, vilões, cidadãos normais, todo mundo se uniu nesse momento de luto. E em meio a esse luto todo, também tem muita inspiração. O planeta inteiro, todas as pessoas, elas se unem ali para continuar o legado do Superman. A humanidade, depois de ver o seu maior protetor cair, finalmente entende o tanto que ele significava. Ele morre assim como todos os mártires, para nos lembrar do que é preciso proteger. E a ausência do Superman acaba se tornando um reflexo para a nossa própria responsabilidade. E o maior mérito dessa história daqui é nos confrontar com uma verdade universal, que o bem não é eterno e que é necessário cultivá-lo. A seguir vamos falar de Superman, Identidade Secreta. Eu não tenho encadernado dessa edição daqui, eu tenho as 4 edições que saíram nas bancas, mas eu acho que essa história daqui é a mais diferentona que eu vou conversar aqui com vocês, porque ela não é uma história sobre o Superman que a gente conhece. Aqui é uma história que se passa no nosso mundo, no mundo que eu e que você vive, só que com um garoto chamado Clark Kent, que sofre um bullying ali e é zoado por conta que ele tem o nome de um herói de quadrinhos. Porém, um dia ele descobre que ele tem superpoderes. Essa história daqui é uma metáfora inacreditável para autodescoberta e de propósito. Clark cresce, ama, sofre, envelhece, ele vive. E em cada fase da vida dele, ele escolhe usar os seus dons, os seus poderes para o bem, mesmo que em segredo. Ele não quer fama, não quer glória, não quer reconhecimento, ele só quer ajudar. E essa história aqui nos mostra que o Superman não precisa existir de verdade para fazer a diferença. Ele é uma ideia. E no frigir dos ovos, são as ideias que moldam as nossas vidas. E o Clark Kent dessa história daqui mostra que cada ser humano tem o potencial de ser extraordinário, mesmo sem uniforme bacana e superpoderes. Vamos falar agora de Superman, alienígena americano. Eu acho que nenhuma história retratou tão bem o Clark Kent quanto essa daqui. Aqui a gente contém 7 capítulos que vão contar sobre 7 fases da vida dele. Desde a sua infância, quando ele era um garotinho que flutuava ali, mesmo sem saber como, até o momento que ele aprende o peso do que é ser um símbolo. E cada um desses capítulos ele acaba se tornando um espelho para as nossas próprias crises. O medo de ser diferente, a insegurança do processo de crescer e amadurecer, os nossos momentos de fúria contida e a nossa busca pela identidade. Clark aqui não é um deus, ele é só um jovem tentando entender o mundo. Ele comete erros, se sente sozinho em muitos momentos, mas ele sempre escolhe fazer o bem. E o mais bacana dessa saga daqui é porque ela é basicamente uma jornada do amadurecimento humano. Então qualquer pessoa consegue se relacionar e se identificar muito com as histórias que o Clark passa aqui. Mas o maior mérito dessa história, o tema fundamental dela, é nos contar que ninguém nasce herói e que heróis são feitos de escolhas. Para a última história aqui que eu vou compartilhar com vocês, não tinha como deixar de fora talvez uma das histórias mais famosas ali dos quadrinhos, que é O Reino do Amanhã. O Reino do Amanhã foi publicado em 1996. E eu acho que o que traz tanta importância para esse título daqui é o momento editorial que ele foi publicado. Aqui, no finzinho dos anos 90, a gente estava ali naquele ápice dos anti-heróis violentos, marrentos. E era isso que estava em popularidade e parecia que o idealismo clássico estava fora de moda. Nas bancas só se via revistas do Wolverine, Justiceiro, Spawn, do Lobo. Realmente só esses anti-heróis mais violentos. Então o Reino do Amanhã vem como se fosse um resgate a esses valores e o idealismo clássico dos heróis. E aqui em Reino do Amanhã, a gente acompanha uma história de um Superman mais velho, que tinha abandonado a humanidade para se isolar um pouco devido a várias tragédias pessoais. Mas ele se vê obrigado a voltar quando ele percebe que o mundo que ele deixou está se destruindo. E o seu maior desafio aqui é confrontar uma geração que se esqueceu o real significado de ser herói. Se eu tivesse que definir essa história aqui em uma frase, seria a importância da fé nos tempos de cinismo. O Superman aqui é praticamente uma figura bíblica, um Moisés cansado, um Jesus decepcionado,
mas que ainda acredita. E o mais importante, ele nos convida a acreditar com ele. Essas foram as 6 histórias que eu selecionei para falar aqui com vocês, só que eu tenho muito mais para falar sobre quem é o Superman e várias facetas do personagem, como por exemplo, o fato dele ser a representação do maior imigrante de todos os tempos. Superman é um ser de um outro planeta que acaba vindo parar aqui na Terra. Ele se sente com medo, se sente deslocado, se sente um estranho, mas ele jamais se esquece quem ele é, mesmo nos momentos que ele se sente mais solitário. Ele representa aquele estrangeiro que mostra o seu melhor, mesmo quando ele é visto com desconfiança. E aqui Kal-El, ele não é só um alienígena. Ele representa todos os que vêm de fora tentando encontrar o seu lugar no mundo. A sua origem kryptoniana é uma metáfora para o deslocamento. É o luto por uma terra perdida e a esperança de florescer em solo estrangeiro. Superman é o filho adotado que retribui com amor. Mas mais do que isso, ele é o forasteiro que acaba se tornando um lar para as outras pessoas. Eu acho que nenhum outro super-herói teve tantas versões no cinema e na TV quanto o Super-Homem. A cada geração ele aparece com um rosto ali diferente e uma nova abordagem. O Christopher Reeve, por exemplo, ele interpretou aquele Superman símbolo máximo da esperança. Ele era aquele cara inspirador, que não precisava de recorrer à violência muito brusca, a sua própria atitude, o seu sorriso, trazia conforto para todo mundo. E eu acho que foi o Superman que acabou trilhando muito do caminho que os outros iriam seguir. Sem sombra de dúvidas, o Christopher Reeve deve ser o Superman mais popular de todos. E, inclusive, eu acho muito legal falar que ele acabou incorporando várias coisas do Superman na sua vida pessoal. Quando ele sofreu um acidente que deixou ele paralisado, ele acabou se tornando uma força para o bem e financiando várias instituições e até criando a sua própria, de pesquisa e desenvolvimento para ajudar as pessoas que estavam na situação como a dele. E mesmo nessa situação de um cara completamente paralisado do pescoço para baixo, ele conseguiu continuar inspirando as pessoas. E isso é incrível. Tem um documentário muito legal sobre isso, se não me engano ele está disponível no HBO e vale muito a pena assistir. É um documentário muito emocionante. Outra versão extremamente emblemática do Superman foi a de Smallville, a série de TV, que apesar de não ser aquela coisa mais fiel aos quadrinhos, é uma série muito bacana. Ela mostra ali o Clark amadurecendo, é uma grande promessa do que vai vir a acontecer, né? Até o momento que o Clark realmente vai se tornar o Superman. E nos mostra que a vida molda os nossos valores, e que o herói que existe em cada um de nós só aparece quando a gente escolhe dia após dia fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Acho que a versão do Superman mais controversa deve ser apresentada mais recentemente no universo DC, que é o do universo do Zack Snyder, que mostra ali o Deus em crise. Aqui a gente vê um Superman mais denso, mais contemplativo e que fica sempre se questionando o seu lugar no mundo. Aqui ele não é aquele símbolo inquestionável do Christopher Reeve, por exemplo. Ele é um deus com crise de identidade. Mas o mais interessante da abordagem do Zack Snyder é que a humanidade tem uma visão muito dividida sobre ele, quanto uma ameaça ou um salvador, e acaba se tornando um reflexo da nossa própria ambiguidade diante ao poder. Mas uma das minhas adaptações favoritas do personagem nas telas é a de Superman e Lois, a série. Aqui a gente tem um Superman um pouco mais velho, mais maduro, e que já é pai também. Então ele está muito relacionado àquela figura de trazer a segurança e de ser aquele porto seguro para as pessoas ao seu redor e para o mundo todo. Aqui ele tem muito aquela função do mentor mesmo, e ele consegue capturar muito bem a bondade do Superman diante a forma como ele enxerga o mundo, mesmo com as coisas mais pequenas que ele fica feliz, até grandes atos de heroísmo. E não podemos esquecer também de Superman O Retorno, que é uma abordagem bem interessante do super-herói. Com certeza é uma grande piscadela ali para o Super-Homem do Christopher Reeve, que tenta retomar o espírito do Superman clássico, que retorna para a Terra depois de muito tempo longe dela. E o que eu acho mais legal desse filme é aquele lembrete de que o mundo muda, os símbolos envelhecem, mas mesmo assim a gente continua precisando deles. Que mesmo em silêncio, o Superman ele observa e cuida da gente. Porque como diz o próprio personagem no filme, mesmo que não me ouçam, eu ainda estou aqui. E é por todos esses motivos que eu tô tão animado para esse próximo filme do Superman. Eu acho que ele vai trazer essa essência do personagem que a gente tanto precisa nos dias de hoje.
Hoje a gente vive num planeta que está em estado constante de guerra, seja entre países ou a própria guerra cultural. As pessoas estão mais divididas do que nunca e eu acho que a gente precisa desse símbolo para nos apontar a direção certa e nos unir mais uma vez. Superman é o mais poderoso de todos, mas nunca foi sobre isso. Ele não luta por glória, luta por esperança e ele voa, mas o seu verdadeiro poder é nos inspirar. Superman é um espelho do que há de melhor em nós. É o lembrete constante de que força só tem valor quando guiado com empatia, e que a justiça só vale quando nasce da compaixão, e que mesmo com poder absoluto, é possível escolher o bem. Ele é o sonho que nos olha de cima, mas estende a mão para nos levantar. E como disse Grant Morrison, Superman é a ideia. Ele não precisa ser real para mudar o mundo. Nós precisamos acreditar que ele poderia existir, e então agir como se ele existisse.